Tudo bem, gente? Boa tarde, estamos começando aqui mais um estudo de caso. A gente está no nosso estudo de caso 42 aqui do Projetando com Feng Shui. Eu sou a Tef, para quem não me conhece, tá? E hoje nós vamos fazer a análise dessa planta aqui. E nós vamos começar então aqui a fazer mais uma análise, gente. Essa aqui é a análise 42. Isso significa que tem 41 análises já lá no canal para vocês assistirem e verem como é que você vai aplicar o Feng Shui na prática, tá? Então, hoje nós vamos falar do apartamento da Kizzy. A Kizzy é nossa aluna e ela ganhou uma competição que a gente fez entre os alunos, por isso que ela está aqui com a gente. Não sei se ela está aqui com a gente agora mesmo, se você tiver aí, dá um alô, Kizzy. E a gente vai analisar o apartamento dela aqui, tá? Vou precisar da ajuda de vocês para isso, porque a gente vai conversando e a gente vai vendo, eu vou vendo, né, se vocês estão entendendo e estão sabendo o que está acontecendo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre esse apartamento, tá? E eu vou ponto a ponto aqui com vocês, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre faz, né, é virar o baguá, a planta para a entrada ficar para baixo. Então, eu já vou virar aqui com vocês, ó, pra gente entender melhor aqui esse baguá, tá? Sempre alinhem a planta para a parte de baixo, tá bom? Para facilitar aí o processo de vocês. Então, vamos lá. Virando aqui a planta da Kizzy, vou virar aqui de novo, na verdade. Aqui a gente colocou o layoutzinho. E, primeira coisa, sempre colocar o perímetro, tá? Então, primeira coisa, sempre perímetro e setinha de entrada. Então, a gente entra aqui, ó, no apartamento. Esse é o perímetro. Ah, mentira. O perímetro não é esse, minha gente. Vou ter que fazer aqui com vocês. Aqui, ó, essa varanda é aberta, tá bom? Então, vai acabar modificando isso aqui no baguá, tá? Vou pegar o baguá aqui aplicado e eu já coloco essa modificação ali no baguá. Vou pegar aqui, tá? É um programinha bem simples, é só pra gente conseguir realmente pontuar as coisas aqui com vocês, tá bom? Então, a gente acaba tendo aqui uma falta nessa área. Vou pegar o amarelinho. Vou pintar aqui só pra gente entender que agora nós temos uma falta aqui, que eu tinha fechado, tá? E ela gosta da varanda aberta, tá? Ela não quer fechar a varanda, porque tá cheio de plantinhas aqui, é um espaço que ela tem pra respirar aí, então ela não gostaria de fechar. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, sempre analisando faltas e excessos, tá? Vamos lá, então. Faltas. Peraí. Então vamos pontuar. 1. Falta na área da sabedoria, certo? É uma falta razoável aqui, ó. É quase um terço, do guarda da sabedoria aqui, tá? Ainda tem essa outra faltinha aqui do shaft do banheiro, então acaba tendo aí um pouquinho maior, tá? 2. Nós temos uma falta em sucesso lá em cima agora, né? Esse pedacinho aqui, tá? E 3, a gente tem uma falta em relacionamento, tá? Se você estiver boiando muito, vai assistir a maratona, tá bom? Porque lá a gente explica a aplicação, como é que faz, explica o que são faltas, o que são excessos, o porquê elas existem, como funciona, tudo bonitinho, tá? Então, falta na sabedoria. Eu vou focar aqui na solução, tá? Na maratona a gente vai trazer um pouco mais, mas eu vou focar aqui na solução que a gente vai adotar aqui para cada caso, tá? Então, solução aqui nessa área daqui da sabedoria. A gente não consegue simplesmente colocar um espelho aqui no box, que vai ficar muito esquisito e tem uma janela, vai cortar a cabeça e vai dar errado, tá? Então, a gente tem essa parede aqui, tá? Se eu não me engano, esse armário ele já é até de vidro, só porque ele é todo espelhado, perfeito, tá? Então, o que acontece, gente? Hoje, esse armário aqui, ó, ele é todo espelhado, tá bom? Então, ele já vai estar fazendo aqui, ó, o trabalho dessa falta, tá bom? Então, a pessoa ela pode simplesmente fazer o reforço dos 3 segredos nos espelhos do armário do quarto, tá bom? Ela pode já resolver dessa forma. E se ela sentir que precisa fazer alguma outra coisa, a gente pode pensar em colocar aqui no banheiro. Tem que ver se é possível, como é que é a iluminação aqui, mas se eu tiver um ponto central, por exemplo, a gente pode tentar trazer aí um spotzinho que eu consiga jogar pelo menos um spot de luz aqui para trabalhar o lado de cá, tá? Uns 2 spotzinhos assim, tá?
O ideal seria no box, mas vai ficar muito esquisito no box, não é legal. Nem sei se eu faria isso, na verdade, tá? Mas a gente conversa com ela depois, tá? Aqui se ela ganhou uma consultoria de Feng Shui, por isso que a gente tá aqui com ela, tá bom? E agora, a Kailine ganhou. Kailine, não sei se você está aí, mas foi a nossa ganhadora de uma outra atividade que a gente fez lá com os alunos. E ela também ganhou uma consultoria de Feng Shui. Então, daqui a pouco a Kailine, a planta dela chega aqui também, tá? Então, reforço dos 3 segredos no armário e luz, se a gente achar necessário, tá? Falta no sucesso, aqui em cima. Bom, aqui tá mais fácil. A gente pode trabalhar tanto um espelho nessa parede aqui do home office, quanto aqui na lateral do sofá, tá? Vamos ver com ela o que ela prefere, tá? Lembrando que esses espelhos, eles são curas de Feng Shui, tá bom? Só confirmando aqui com vocês que isso é uma cura, tá? E aqui, nessa área aqui do relacionamento, a gente tem também uma falta razoável aqui, mas essa faltinha aqui do shaft, tá? Aqui em cima, a gente pode tentar trabalhar essa faltinha com um espelho convexo, gente. Essa aqui é a minha legenda de espelho convexo, que é a legenda de Arandela, mas agora é de espelho convexo, tá bom? Então, no relacionamento, solução, a gente pode trabalhar um espelho convexo. Colocaria um aí, acho que de 9 centímetros é mais do que suficiente para shaft, né? Para shaft, acho que assim escreve shaft. Se não for, vocês me avisem. E a cura aqui para a parte de cima. Só que acontece, bem aqui, imagino que seja o varal dela. Então, colocar um espelho aqui vai ficar ruim, porque você vai ficar sempre com o varal, com as roupas na frente, fica uma confusão aqui, não é legal, tá? Então, o ideal seria a gente trabalhar essa falta aqui por meio de luz, tá? A gente pode trabalhar um trilho aqui, de repente, tem que ver como é a iluminação lá. O ideal, na verdade, seria a gente trabalhar com alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Que a gente pudesse trazer luzes pra lá, é claro, jogar umas pra cá também, e, enfim, jogar no outro trilho para não ficar uma coisa desconexa, tá? E aí essa luz vai estar trabalhando aqui, essa falta pra cá, e esse aqui vai estar trabalhando pra cá, tá? A gente sempre coloca uma cura pra cada guá, tá? Então a gente vai imaginar a falta nesse guá e a falta nesse guá, e não uma cura para os dois, tá? Porque a gente tá falando de duas energias diferentes aí, tá? Então a gente vai ver se é possível colocar luzes para a falta da varanda. Na verdade, o mais fácil, né, seria ter essa opção 2 de fechar a varanda, né? Se a gente fechasse a varanda com vidro mesmo, a gente já resolveria essa questão, tá? Mas aqui se falou que ela não queria fechar a varanda, porque ela realmente gosta dessa área aberta. O que a gente pode pensar de repente é ver se ela topa fechar, mas que no dia a dia essa varanda fique aberta, não tem problema. Ela deixa os vidros encostados aqui assim na lateral e a varanda fica mais aberta do que fechada, não tem problema, mas assim ela consegue pelo menos integrar isso dentro do baguá, tá bom? É uma opção aí que acho que seria mais fácil do que tentar essas outras curas, tá? Mas vamos ver o que a pessoa quer, porque a gente sempre tem que levar em consideração o que ela deseja aí pro imóvel dela, tá bom? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui as que vocês estão falando. Kátia, pode ser um cristal no lugar do espelho? Não, Kátia. Nesse caso, não, tá? A cura para falta realmente vai ser o espelho. Elaine, Tef, a área faltante desse shaft pode ser desprezada pelo tamanho? Boa pergunta, Elaine. Assim, vai depender do cliente, tá? Por exemplo, se essa área for uma área que o cliente já esteja com algum tipo de problema, que já esteja sensível nele de alguma forma, a gente trabalha o shaft. Se for uma área que ele está de boa, que não está afligindo a vida dele, ainda pelo menos, a gente pode trabalhar no segundo momento, tá bom? Então vai muito de você conversar com o cliente. Geralmente é uma área, entre aspas, que a gente pode descartar, tá? Mas como a gente está indo no detalhe aqui, quis trazer para vocês. Vai da gente conversar com a pessoa e entender se essa questão do relacionamento vai afetando ela ou não, tá? Legal, gente. Vamos lá, então. Vou continuar aqui em termos de layout. Vamos lá, tá? Então, é engraçado porque a gente tem muitas alunas com falta em sabedoria. Quando a gente fala de falta, né? A gente gosta de falar que
às vezes a falta, ela vem para uma situação ruim, de você realmente ter falta daquela energia, mas às vezes você não ter aquilo na sua vida faz com que você vá atrás daquilo, né? Então a pessoa, ela, principalmente no lugar da sabedoria, a gente já viu muito, no lugar dos amigos também, que a pessoa tem a falta e ela fica nessa busca incessante de ter aquilo na vida dela, né? Então, aqui no caso, os nossos alunos, eles vêm querendo ter, né, mais autoconhecimento, mais sabedoria, mais paz interior, tudo aquilo que esse Gua representa, e eles acabam vindo para o curso por essa ânsia de conhecimento nesse sentido, entendeu? Então, acaba não sendo uma coisa negativa até certo ponto, né? Claro que tem que curar, mas faz com que a pessoa se motive a buscar isso. Então é bem legal, a gente já viu isso num cliente que ele não tinha o Gua dos Amigos, e ele não era uma pessoa que ele ia muito atrás das amizades, enfim, dava presente para os amigos, gostava de festa, gostava de estar junto deles, justamente porque ele sentia essa falta de pessoas ao lado dele, tá bom? Então tentem encarar sempre de uma forma positiva, e não só negativa, né? Tenta entender o que tá acontecendo. E não falar, ai meu Deus, eu tenho uma falta. Tipo, ai meu Deus, ferrou, sabe? Não, tenta entender por quê. Nossa, eu tenho isso aí, mas por quê? E entende como você pode trabalhar isso de uma forma positiva pra sua vida. E, é claro, faz as correções de Feng Shui, tá bom? Então, vou continuar aqui a parte entrando aqui agora pelo apartamento. A gente sempre costuma ir entrando pela porta de entrada para ficar mais fácil de ter uma organização, tá bom? Aqui, logo que entra, tinha uma paredinha aqui na frente, tá? Pelas fotos que ela mandou, aparentemente não tem mais, tá? Mas vamos considerar que essa parede exista, tá? Só para a gente poder trabalhar aqui passar para vocês mais informações também, tá? Então vamos supor que existe essa parede aqui, e ela é uma parede que ela fica bem no meio da porta aqui, tá vendo? Ela tá bem no meio aqui da porta, tá? Então vou colocar parede, pedaço de parede em frente à porta de entrada. O que é isso, gente? Vocês sabem o que é? Manda aí no chat pra mim. Qual é o problema disso aqui? Kátia, esse espelho no quarto, ele multiplica o sono da pessoa. Não. Gente, essa questão de espelho no quarto, né? A gente sabe que por algumas linhagens, tá? A nossa corrente, a nossa escola é do budismo tibetano do chapéu preto. Pela nossa escola não tem problema, mas a gente sabe que existem outras linhagens que falam que não é bom ter espelhos no quarto, tá bom? O que a gente faz? A gente sempre deixa muito claro para o cliente que é ele que vai dormir lá e quem tem que se sentir lá bem é ele, tá? Então a gente fala, você cliente, tem algum problema em ter um espelho no seu quarto? Você se sente mal, você toma susto, você tem alguma questão religiosa que possa impactar nisso? Aí a pessoa fala sim, não, e como ela se sente, tá bom? Mas pelo Feng Shui da nossa linhagem que a gente trabalha, não tem problema, tá? E a gente, sinceramente, assim, por tudo que a gente tem de experiência de ter espelhos em quarto e trabalhar essas coisas, a gente, pelo menos pessoalmente, nunca sentiu isso ser um problema, tá? Se a gente tivesse sentido na nossa vida pessoal, a gente falaria aqui pra vocês, porque a gente tem essa regrinha de passar pela experiência pra poder saber, tá? Então, a princípio, não vejo problema nenhum, vai muito da pessoa, beleza? Tá? Muito bom. Bloqueio, tá? Então, a gente tem um meio bloqueio aí, tá? Então, como é que a gente cura bloqueio? Opção 1, fazer o que aqui se fez, que é tirar a parede, tá? Parede. E a opção 2, cura de Feng Shui. Qual é a cura de Feng Shui? Nesse caso, é um espelho ou um quadro com perspectiva, tá? Nessa paredinha aqui, tá? Então, se tivesse a parede, a gente trabalharia aqui provavelmente com um espelho, tá? Ou um quadro. Aqui, acho que eu trabalharia até melhor o quadro, porque o espelho pode ser que a pessoa se veja meio cortada, pode dar uma sensação ruim aqui, porque ele é muito fino, tá bom? Então, a gente provavelmente trabalharia aí com o quadro, tá? Legal, gente. Daí entrou no apartamento, entramos. Primeira coisa que a gente vê aqui quando entra no apartamento, né? A gente tem a primeira visão, a da sala de jantar, tá? Então, isso já é uma questão, né? A gente entrar
pela sala de jantar, tá? Entra e vê, não entra direto, né? Não entra no fluxo da mesa de jantar, tá? São duas coisas diferentes aqui. Então, quando a gente entra pela sala de jantar, a gente vai ter uma questão aí que a pessoa pode engordar, tá? Por quê? Porque ela entra e fala, vou jantar, vou almoçar, vou comer, vou comer, vou comer. E aí ela fica com aquela mensagem pra ela o tempo todo que ela vai comer, vai comer, vai comer, e ela acaba engordando, tá bom? Então, a solução é fazer com que essa mesa de jantar não pareça uma sala de jantar, fique um espaço mais cara de sala de estar do que jantar, sabe? Mais aconchegante, tá? E a casa dela é super aconchegante, é super fofa aqui esse espaço, então, sem problema nenhum. Agora eu quero que vocês me digam qual é um outro problema aqui nessa sala de jantar aqui. O que está acontecendo, que vocês já sabem? A Marcinha já mandou. Vai ser encostada na parede. Marcinha já mandou, muito bom. Bom, entrar pela sala de jantar então, solução. Decoração aconchegante. E 6, mesa de jantar encostada. Desencostar. Desencostar, tá? Tem cura pra isso, gente? Não, tá bom? É só realmente desencostar um pouquinho, tá bom? Não precisa levá-la pro meio da sala, mas dá uma desencostada, ou se for o caso, vira a mesa, tá bom? Veja a maneira que ela consegue ver melhor o espaço que ela tem. Mas o importante é o ti fluir, né? Vamos pegar aqui o nosso ti. O importante é o ti que entra aqui, ele conseguir fluir em volta da mesa, tá bom? Por isso que é importante ele estar desencostado aqui, tá? Lembrando que a mesa ela representa a união familiar e a reunião de amigos também, né? Ela tem essa conotação, tá? Seta na mesa, Flá, essa seta aqui, né? Provavelmente você deve estar falando. Eu não vejo tão perto da mesa assim, tá? Não vejo ser um problema. Mas vai muito da sensação dela lá, tá? Aqui desse lado não tem mesmo, porque não tem esse pedaço aqui. Mas aqui pra mim tá longe, tá? Seta você considera que você, pelo menos 1 metro, vai de distância até a seta, seria um problema. É realmente quando a pessoa realmente tá bem na direção, tá? E aqui, querendo ou não, essa seta, ela tá aqui, né? Ela estaria pra essa pessoa aqui. E tá meio longe dessa pessoa, tá? Por isso que eu não levaria em consideração, ok? Mas o ideal seria ela puxar aqui, pelo menos, de forma que tenha um espacinho aqui, tá? Tem que ver se não vai ficar muito apertado aqui e tudo mais. Mas pelas fotos eu acredito que seja super possível, ok? Isadora, essa parede que a mesa estiver encostada for um espelho, seria uma solução? Não, Isa, não seria, tá bom? Eu entendo a sua lógica, tem muita mesa que é assim, mas você concorda que a pessoa ela não conseguiria passar de qualquer forma? Tá? O ti ele não vai passar. Quando a gente tem bloqueio, né, a gente realmente tem um impedimento. A gente pode criar essas sensações de enganar, mas aí no caso realmente é uma coisa fechada, entende? Não é que eu tenho uma coisa desviando, eu tenho realmente um fechamento mesmo. O ti não passa, tá? Então o ideal seria tirar mesmo. A ideia é que a pessoa conseguisse passar e o ti também vai conseguir fluir, tá? Legal. A Kátia até falou, né, que ela tem uma mesa encostada, mas tem espelho na parede toda. É muito comum, né? Até esteticamente fica bem bonito, parece que a mesa é maior e tudo mais, mas em termos de fluxo de ti não é uma solução, tá bom, gente? O ideal seria desencostar mesmo, tá? Cris, tudo bem se for uma mesa de almoço ou de varanda, sem ser a principal? Aí, uma boa pergunta. Tudo bem, tá bom? O importante, assim, o principal da casa é a mesa de jantar e a mesa de jantar, né? Às vezes a gente tem uma bancadinha na cozinha, às vezes a gente tem uma bancadinha na varanda, uma mesinha mais secundária, aí não tem tanto problema, tá? E lembrando também que vale também levar em consideração o momento de vida da pessoa, tá? Pensa aqui, a mesa, ela representa a questão de reunião familiar, né? Então, ter filhos, por exemplo, você ter uma família, né? E também representa a união de amigos em casa, tá? Então, quando a mesa ela tá encostada, ela vai limitar um pouco essa perspectiva da vida da pessoa. Então, o que a gente faz? Aqui no caso, eles são um casal jovem, eles não estão no momento ainda de ter filhos, tanto é que o apartamento é pequeno. Então, se for esse o caso, não necessariamente a gente precisa desencostar, tá? A gente gosta sempre de trabalhar muito a realidade da pessoa.
Então, se for um casal que eles não têm pretensão de levar uma galera em casa, que não seja a ideia reunir os amigos e familiares o tempo todo, não é uma coisa assim urgente a ser feita. A gente cita aqui porque é um problema e se a gente puder trabalhar, a gente trabalha, tá? Mas não vejam nenhum ponto do Feng Shui como uma coisa a ser feita, assim, uma verdade absoluta, tá? A gente, pelo menos, vê assim, a gente vê que tem que ser vista a pessoa, tem que entender a pessoa, a vida que ela quer ter, a maneira como ela quer viver, e aí a gente vai levar em consideração, tá? Se fosse a casa de um casal mais velho, com filhos, né, com uma família, com filhos, com netos e tudo mais, a gente com certeza ia falar para eles desencostarem essa mesa. Por quê? Porque envolve uma questão familiar, uma união familiar, tá? Envolve o domingo todo mundo na mesa almoçando junto, tá? Essa energia é diferente numa casa que tem crianças, que tem filhos, tá bom? Então, tentem entender isso por dentro da sua realidade, tá? Mas, aqui estamos citando o Feng Shui, ele diz para desencostar, a gente cita aqui, tá? Deixa eu só pintar aqui, senão eu fico perdida, pra gente ir pro próximo ponto, tá? Vamos ver aqui. Vão me falando aí o que tem nessa cozinha que a gente vai poder trabalhar. Quem já sabe o que acontece aí nessa cozinha. 7. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. A Cris falou, hoje tem umas varandas grandes e vejo pessoas abdicando da mesa de jantar e usar a da varanda. Isso gera um problema? Não, Cris, na verdade, nem colocam, né, a mesa de jantar, é isso que eu ia falar. Eles acabam fazendo a sala de jantar na varanda. Daí a mesa é aquela, entendeu? A mesa de jantar é aquela. A gente não gosta muito de fazer isso em projeto, pelo menos aqui em São Paulo, porque realmente essas varandas fechadas fica muito quente, sabe? Então tem que ter um belo ar-condicionado aí para segurar que vira uma estufa, né? As varandas aqui. Muito bom, a Bárbara já falou, fogão fora do comando, o que mais? Tem mais uma questão aí do fogão, tá? Então, pessoa que cozinha, né? Pessoa que cozinha fora do comando, certo? Solução, espelho retrovisor, tá? Deixa eu só ver aqui na foto do apartamento se vai dar para ela colocar o espelho retrovisor. Tá? Que mais, gente? Que mais? Não vai dar para colocar o espelho retrovisor aqui. Não vai dar para ela usar o espelho retrovisor, gente. Sabe por quê? Porque em cima da bancada toda a gente tem um armário. E esse armário, se ela colocar o espelho no armário, esse armário ele vai cortar o espelho, entendeu? E aí provavelmente ela vai se ver tipo aqui assim, ó. Ou aqui assim, tá? Ela vai se ver cortada, ela não vai ver o rosto dela, tá? Isso aí não é legal. Então, a princípio, não vamos colocar o espelho retrovisor aqui, tá? Porque senão ela vai se ver cortada e é melhor ela não se ver cortada do que ter o espelho retrovisor nesse caso. O que a gente pode pensar em usar, até uma questão aqui do apartamento dela permite, essa paredinha aqui tá livre, a gente pode pensar, ver com ela se é uma possibilidade da gente colocar aqui um espelho convexo nessa parede aqui, que eu acho que ela conseguiria ter visão melhor aqui do lado dela, tá bom? Então, convexo. Tá? Então, toda vez que vocês forem usar o espelho, qualquer espelho, e esse espelho for cortar a pessoa, tanto no meio, quanto cortar a cabeça, quanto desfragmentar ela, não usem. É preferível você não usar do que usar e causar esse mal-estar para a pessoa, tá bom? Ou o que ela pode fazer, se ela tiver disposição para isso, é mandar reformar essas duas partes aqui do fogão para poder o armário, né, para poder aumentar um pouco essa altura, pelo menos a série do fogão, para colocar o espelho retrovisor, tá? Aí tem que ver o que ela pode, não pode fazer em termos de custos e tudo mais, tá? Que seria o ideal, mas vamos ver, tá? E mesmo aqui lateralmente, acredito que pela imagem também cortaria um pouco a cabeça dela. Temos que ver direitinho, tá? Qual o problema da pessoa que cozinha não estar no comando?
Cozinhar é um momento muito importante dentro de uma casa, tá, gente? O fogão, ele representa a fartura, a abundância, a prosperidade, tem a relação com o dinheiro, você ter vida na casa, né? É a vida da casa. Então, o momento de cozinhar é um momento muito importante, é um momento onde você vai estar preparando a vida que dá vida para o seu corpo, né? Que é o alimento. Então, é muito importante que nesse momento você esteja no comando, você esteja preparado, você esteja em guarda, tá? E não esteja vulnerável. Por isso que o fogão é um ponto de posição de comando também, tá bom? Legal. Alguém falou mais alguma coisa além de fora do comando? Deixa eu ver. Água apagando fogo. Água apagando fogo. Muito bom, Marcinha. Então aqui a gente tem uma situação onde a gente tem o fogão e aqui desse lado a gente tem o tanque imediatamente ao lado, tá vendo? E a pia também aqui imediatamente ao lado, tá bom? Então, pia e tanque apagando o fogo do fogão, tá? Então a gente vai ter uma solução aqui. A gente vai colocar uma cura de Feng Shui, tá? Esse aqui a gente não passou ainda pra vocês. E por enquanto ainda não vamos passar, tá? Mas vamos ver o que acontece aí. A gente vai liberando aos pouquinhos, tá? Solução de Feng Shui tanto para um lado quanto para o outro aqui nesse caso, tá? Muito bom, muito bom. Então aqui entrou, por aqui tá tudo bem. Aqui é uma sapateira, perfeito, aqui, tranquilo. Aqui é um móvel baixo, sofá tá de frente, tá legal. Aqui tem essa questão da varanda, que ela vai fechar ou não. A lavanderia tá aqui também bonitinha, sem problemas nenhum. E agora vamos então aqui para a parte íntima, tá bom? Ah, peraí, antes de falar da parte íntima, eu queria discutir uma questão com vocês. As cores que estão aqui, tá? A gente tem uma questão que é a cozinha. Ela é toda cinza, tem muito cinza nesse apartamento, e a cozinha ela é cinza e preta, ela é bem escura. E vamos falar um pouquinho de elementos aqui, tá? De resto, as outras paredes elas são cinzinha, clarinho, tá? Não compromete, tá tranquilo. Mas vamos tentar analisar um pouquinho aqui os guás, pra gente ver o que acontece. Aqui é a área dos amigos, certo? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa cor é muito parecida. Aqui é a área dos amigos, certo? Então, o legal dos amigos é o cinza, justamente, tá tranquilo. E o branco, cores pastéis, tá bem de acordo aqui, tá? Aí aqui a gente tem a criatividade, olha só onde caiu o fogão. Temos outro problema aqui então, hein? Que eu nem tinha reparado também. Fogão na criatividade, gente. Fogão na criatividade, tá? Criatividade é elemento metal. E o fogão nessa área, ele vai prejudicar essa questão de visão de futuro, de metas, de futuro mesmo da pessoa, questão de filhos também, novos projetos. Então esse fogo ele vai acabar prejudicando essa área na vida dessa pessoa e para isso a gente vai ter que ter também uma cura de Feng Shui, tá? Para fazer aqui também. Beleza. Legal. Então aqui era a criatividade. Criatividade é o branco, né? Metal também são as cores frias. E aqui em cima era do relacionamento, né? Então o relacionamento ele basicamente as áreas faltantes e a lavanderia. E tem esse pedacinho aqui na sala, tá? E a cozinha, vocês lembram que a gente fez uma aula só sobre cores? E a gente falou que na cozinha, foi na aula da cozinha, acho que foi na aula da cozinha. Na cozinha não é legal a gente ter nem excesso de água e nem excesso de fogo, ou seja, nem muito preto e nem muito vermelho, tá bom? Por quê? Porque o preto representa o elemento água e ele apaga o fogo do fogão, nesse caso aqui, tá? Então a gente tem aí uma outra questão, que a gente tem excesso de preto, logo água, e acaba prejudicando também esse fogão, apagando mais. Então vai vendo, o fogão tá na criatividade, tá sendo apagado dos dois lados, tá sendo apagado pela própria questão da cor, tá? Dos elementos aí em volta, tá? Então solução pelo ciclo de controle. Quem apaga, quem segura a água? Quem barra a água? Vamos ver se vocês sabem essa. Digam para mim que solução, que elemento que eu vou usar aqui para mudar essa questão do excesso de água. Elaine, o espelho convexo para o fogão pode ser pequeno? Na verdade, aí eu colocaria o maior possível, tá, Elaine? De forma que ele conseguisse
duplicar as bocas, que ele conseguisse refletir as bocas, tá? E ao mesmo tempo refletir a pessoa e refletir quem tá atrás dela, tá? Foi na aula de cores. Obrigada, Milene. Foi na aula de cores. Legal. O espelho convexo, Fabiana, o espelho convexo na cozinha resolve quando o fogão está na área do excesso do baguá? Não, Fabi, não tem nada a ver, tá? É outra cura. Muito bom, gente. Terra, tá? Então nós temos que colocar elemento, terra para estancar a água por causa da cor, tá bom? A cura para barrar a água da pia e da máquina de lavar é outra cura, tá? Tô falando aqui da cor, tá bom? Então, nós vamos colocar o elemento terra para estancar a água, mais elemento fogo para dar uma alegrada aí nessa cozinha, tá bom? Então, pode ser um detalhe, um quadro, algum objeto, sei lá, o pote que vai colocar as colheres de cozinhar, um pote vermelho, de cerâmica, porque é terra, tá? E aí ela vai criando essa composição. Não necessariamente você precisa colocar um vaso em cima da pia, tá bom? Não é isso. O elemento terra é cerâmica também, né? As cerâmicas são de terra. Então ela pode fazer aí uma composição com objetos cerâmicos da cor vermelha ou no amarelo, né? Na cor amarela também, que é o elemento terra, e fazer uma composição muito bonita, tá bom? E vai ficar legal, só para quebrar um pouquinho aí desse preto, tá? Porque realmente é muito escura a cozinha. 11. Vamos lá. Então aqui a gente falou dessa questão, em termos de igual, tá tranquilo. E aqui era do relacionamento, gente. Era do relacionamento. Aqui em casa, a área do relacionamento também é a lavanderia. E sabe o que a gente fez? A gente pintou o teto da lavanderia de rosa. Um rosinha, não um rosa, um rosinha clarinho. Ficou super fofo, é uma ideia, tá? Porque a gente não tinha como fazer a cor pra lá, porque é azulejado e a gente tem a janela e todas as coisas que tem que ter lá. Então a gente resolveu trazer pro teto. Ficou bem legal. É uma ideia. Não sei se ela vai adotar, tá? Mas é uma ideia, tá? A princípio, a gente fez... É muito parecido, na verdade, com isso daqui. Pega um pedaço da sala e a lavanderia. Então a gente pintou o teto de rosa e a gente fez um cantinho de relacionamento na sala. Então esse cantinho aqui, ó, a gente traria elementos aqui de relacionamento. Então com certeza aqui nesse pedaço a gente colocaria uma foto do casal nessa área aqui, que é a única área que ainda tem aqui desse espaço, tá? Vou colocar aqui nossos potes de cerâmica vermelha, alguma coisa assim, tá? Só para simbolizar. E aqui traria fotos do casal e traria um pouco de cor do relacionamento, que é o rosa, né? Mas rosa a gente também, no relacionamento também, o elemento é a terra, então a gente pode trabalhar também objetos terrosos, no geral. E trabalhar essa falta, que realmente essa falta aí que acaba complicando um pouquinho, tá? E na hora que se fechasse, né, se isso aqui se for uma varanda fechada e a gente ter mais esse espaço aqui para trabalhar, aqui a gente também poderia trabalhar objetos em duplas. Aqui tem vasos, então a gente poderia trabalhar vasos em duplas, daí números pares, não necessariamente 2, mas pares de vasos aqui, também fica legal, tá? Beleza. Tudo bem? Ficou bem claro? Fabi, se a bancada for de granito escuro, pode ser por ser elemento terra já resolve? Fabi, o granito é elemento metal, tá? Ele como material, ele é metal, porque as pedras são elemento metal, e a cor é o preto que representa a água, tá bom? Então aí já não tem nada de terra, tá? Marcinha pergunta, Tef, minha sobrinha é do elemento água. E o quarto dela tá no Guarda do Sucesso. Acho que você perguntou isso pra Bel ontem, não perguntou, Marcinha. Precisa de ajuda para tentar equilibrar esse espaço. Você perguntou isso que eu lembro da Bel lendo essa pergunta ontem. Mas vamos lá. Como ela é de água, na verdade, você pode trabalhar o que dá energia para ela, que é o metal. Então, o quarto, se ele for um quarto todo clarinho, todo cores claras, né? No geral, o cinzinha, beijinho, rosinha, azulzinho, enfim, qualquer cor clara já vai trazer o metal. E aí você pode trabalhar algo pontual de fogo, sei lá, almofadas vermelhas, uma coisa mais pontual para trazer isso para ela lá dentro do sucesso. Entendeu? Você não precisa trabalhar água. Na verdade, por ela ser de água, você precisa trabalhar o elemento anterior a ela, tá? Eu acho que ajuda. Vamos lá.
Ah, boa pergunta aqui, ó. Arquitetura de luz. O fluxo do Qi que entra pela porta social e vai direto para a lavanderia não é considerado muito forte? Ele não entra assim em linha reta, tá bom? Porque aqui eu não tenho um direcionamento do fluxo reto. Ele vai entrar aqui, mas ele vai permear tudo, tá bom? Por isso que ele não é um problema a gente ter essa lavanderia aqui no fundo. Na verdade, a lavanderia no geral, só tem um caso que ela é um problema, mas no geral ela não chega a ser um problema não, tá bom? O problema mais de fluxo assim são os banheiros, tá? Mas ela pensa que aqui não tá direcionada esse Qi. Ele vai entrar e permear. Pensa como uma fumaça entrando e permeando, tá bom? Não chega a ser um problema não, tá? Então, relacionamento aqui, trabalhar essas áreas, né? Então, vou colocar aqui. Energização do relacionamento. Relacionamento. Então, vou colocar a solução. Trazer o rosa. Objetos em duplas. E fotos do casal, tá? Legal. E, vindo para cá, área do trabalho, né? A gente tem um banheiro aqui nessa área, então ela deve trabalhar bem, né? Lembrando que trabalho é água. O elemento do guarda do trabalho é água. Então, quando a gente tem água, já está fortalecida essa área, basicamente, tá? E a gente teria esse espaço aqui para trabalhar, tá? Então, se ela quisesse dar mais energia para esse espaço aqui do trabalho, ela poderia usar a cor preta, ela poderia trazer aqui alguma fonte com água, por exemplo, ou quadros do elemento água, tá? Para essa área aqui, tá tranquilo. O centro tá aqui, a princípio ok, a cor do centro é o amarelo, é a terra, né? De repente ela poderia trazer umas almofadas amarelas aqui, para energizar um pouquinho essa área, poderia trabalhar algum quadro nessa parede referente a essa questão de equilíbrio, de central, né? De saúde, tudo aqui dentro. E a área do sucesso aqui, que pega um pedaço do escritório. Então vamos ver aqui o escritório e a gente já fala também sobre essas questões aqui de cores, etc. Tá bom? Gente, o que tem de errado nesse escritório? Mesa para a parede, pessoa de costas para a entrada, fluxo do Qi. Boa. Então, aqui, primeiro ponto, essa pessoa está no fluxo do Qi. Então, deve ser bem cansativo trabalhar aqui, né? Ela vai ficar sempre muito cansada. Outro ponto é que ela está de castigo aqui, olhando para a parede, certo? Então, ela está limitada, tá bom, gente? E é engraçado porque eu particularmente, eu nunca tinha passado por isso antes do home office da quarentena. Porque lá no escritório a gente sempre fez tudo do jeito correto, né? Então a gente nunca percebeu isso. Mas aqui em casa eu tô de frente para a parede também, porque tô numa improvisação aqui. E tem dias assim que eu tô aqui e eu falo, não, eu preciso sair daqui, porque eu não sei, eu não consigo trabalhar, parece que tudo trava, assim, eu me sinto bloqueada mesmo. E aí eu vou pra mesa da cozinha e lá eu fico com o horizonte e aí eu consigo trabalhar, tá? Então de tempos em tempos eu faço esse revezamento aí, porque é realmente ruim essa questão do bloqueio. E como a gente tem a tela do computador, é complicado, né, trazer algum outro objeto atrás. Então acaba ficando uma situação meio complicada, que é meio o que está acontecendo aqui, tá? Se a gente fosse pensar em layout, o ideal seria ela trabalhar ou aqui assim, ó, ter uma mesinha aqui, que ela estaria com essa parede aqui atrás dela, de frente para a porta, e saindo, né, do fluxo um pouquinho mais aqui da lateral, ou acho que seria o melhor isso, ou de frente para cá mesmo, assim, lateral da janela, sabe? Ainda tem um pouco de fluxo, mas ela tá mais longe, pelo menos ela tá no comando, tá bom? Mas eu acho que não é uma possibilidade, porque essa bancada aqui é um móvel, uma marcenaria toda bonita e tal, então acho que não é uma possibilidade, tá? Então, vamos ver. Pessoa sentada no fluxo, tá? Para isso vocês já sabem a cura, solução, cura com cristal, tá? A gente vai especificar melhor, passar os detalhes na maratona, tá? Mas a princípio a cura com cristal, tá? Aqui tem que ver direitinho, porque vai ter que ficar bem no limite do final. Eu acho que aqui, nesse caso particularmente, tem que ver essa distância, mas se ela realmente fica logo que abre a porta aqui, né? Se ela realmente fica nesse cantinho aqui, ó, a gente vai ter que trabalhar com cristal, provavelmente aqui no batente, tá? Porque se a gente colocar pra frente, vai bater na porta. E se a gente colocar pra frente, não vai barrar o fluxo que tem que barrar nela. Então, provavelmente, tá bom? A gente vai trabalhar aqui.
Se essa bancadinha fosse mais aqui no fundo, aí a gente poderia trabalhar o cristal normalmente aqui. Ó, já que falou, ela também tem esse problema, ela acaba ficando na sala e o escritório fica abandonado. Então daí vale a pena pensar em fazer uma reforma no escritório, Jaque. Porque aqui mesmo, assim, é que eu tô no meio da sala, assim, nem tem como eu fazer uma reforma. Mas nem tem espaço aqui. Mas seria interessante você pensar em virar, tá bom? Bom, a gente vai propor isso pra ela também, tá? Mas a princípio a gente faria isso. Só me dá um ok se vocês entenderam a posição da bola de cristal dessas duas variantes, pra ver se eu consegui explicar direito aí, tá? Eu acho que ela até tem espaço pra ir mais pro fundo. Pelo que eu tô vendo aqui das fotos, ela tem espaço. Não, deixa eu ver. Ela tem um móvel ali no fundo, por isso que acaba ficando essa situação. Porque o ideal seria ela estar pelo menos mais ao fundo, tá? Mas teria que ver se ela de repente conseguiria falar com o marceneiro e mudar, porque aqui tem um móvel baixo, sabe? Então ela realmente ficaria aqui onde ela está. Então nesse caso a gente trabalharia a bola de cristal aqui no batente, porque não vai dar para ser depois que vai passar por ela, tá bom? Sim, sim, legal. Então tá. Isso é um ponto, né? Pessoa sentada no fluxo. Cristal. Ana, não entendi a posição do cristal. É assim, Ana. O que acontece? A posição certa do cristal é após a abertura da porta. Na verdade, é entre o lugar da pessoa e a porta. Só que aqui, e quando a porta está antes, você fica depois da abertura da porta. Mas se a gente colocar depois da abertura da porta, o cristal, que seria mais ou menos aqui, a gente vai ter ele depois, a pessoa na frente do fluxo. Aí não vai adiantar nada se a gente está barrando o fluxo. Então, provavelmente a gente trabalharia aqui, tá bom? Eu digo provavelmente porque aqui a gente não tem as medidas certinhas, tá? A gente vai falar com ela, vai ver lá no local mesmo se é possível. Se for possível, logo após, e ela ainda assim tá depois, a gente vai colocar depois. Mas se ela estiver realmente encostada bem na abertura da porta aqui para baixo, a gente vai ter que trabalhar aqui no batente. Porque se a gente trabalhar na abertura da porta, vai bater o cristal na porta toda hora. Por quê? Porque ele tem que estar abaixo da altura da abertura da porta, senão não funciona, porque ele precisa pegar o ti passando, tá? Espero que tenha dado para entender. Tef, seria muito proveitoso ver uma foto da instalação dos cristais. Como prendê-lo no teto. Eu tenho um aqui, Elaine. Tira uma foto daqui a pouco e coloco lá no Stories pra você, tá bom? Tá aqui do meu lado, assim, bem na frente da porta, tá? E eu coloco lá daqui a pouco. Isso é tranquilíssimo. A gente coloca com um ganchinho mesmo, aquele ganchinho assim com bucha, porque a gente já tentou colocar com 3M e o cristal cai no chão. Sorte que nunca espatifou, tá? Porque ele realmente cai, se não é assim, tá? Então a gente coloca um gancho mesmo, tá? Legal. E outra questão, né? Trabalhando de frente para a parede, tá? A gente vai especificar isso mais para vocês lá no Maratona, mas só passando aqui brevemente. Solução, espelho ou quadro com perspectiva, tá? Mesma questão do bloqueio aqui da entrada. Só que aqui, particularmente, ela tem um computador, uma tela muito grande, assim, e basicamente ela não tem fundo. O que a gente fala para a pessoa, você coloca um fundo da tela do computador com uma perspectiva, sabe? De plano de fundo. Se bem que a maioria das vezes a pessoa vai estar trabalhando, então ela não vai ver, tá? Mas é uma coisa que dá pra fazer, ou pra realmente o ideal seria trabalhar um espelhão aqui atrás, tá? Fazer tudo espelhado mesmo. Tipo, realmente, assim, que a pessoa sentada no computador, ela não tivesse a sensação da parede, sabe? Ela tivesse a sensação de ser um espaço aberto ali, tá? Então, o ideal seria pelo menos aqui, ó, toda essa área da frente da pessoa, seria realmente espelhar toda a parede, tá? Mas tem que ver, porque ela tem prateleiras ali, tem que ver se ela vai querer fazer. Mas seria o ideal, essa solução, tá? O ideal, na verdade, desse escritório seria mudar a bancada, tá bom? Mas é mais complicado, às vezes o cliente não quer, tá? Beleza. E aqui a gente tá falando de centro aqui ainda, né? E tá falando aqui de sucesso. Vocês sabem como energiza o sucesso, né? Se não sabe, a gente vai falar também lá na maratona. Mas basicamente vamos trazer aqui elementos da cor vermelha. Ela até tem uns detalhezinhos aqui, mas uma luz mais quente,
A gente pode usar quadros também de animais, principalmente o cavalo. Também não só quadros, como texturas de animais, também desenhos, né? Sei lá, um papel de parede de oncinha, por exemplo, seria uma solução, tá? Aqui para essa situação aqui, tá bom? Legal. E aqui é um armário tipo, é um closet, tá? E a gente entra aqui no quarto, tá bom? Aqui a gente tem a área da sabedoria, que é basicamente o vazio, mas a gente poderia tentar, ela pode tentar trabalhar a sabedoria nessa parede aqui, né? A gente tem um bloqueio logo que a gente entra aqui, também, tá? A mesma coisa do bloqueio daqui é o que acontece aqui, né? Você entrou e deu de cara com bloqueio. Então aqui pode ser o espelho ou pode ser uma perspectiva. Se a gente está falando do guarda-sabedoria, a gente pode juntar uma perspectiva com o guarda-sabedoria. Então a gente pode colocar uma perspectiva no que dê no alto de uma montanha, porque tem a ver com o guarda-sabedoria, como vocês vão ver, tá? Então, vou colocar aqui, bloqueio no quarto, bloqueio ao entrar no quarto, solução, espelho ou perspectiva, tá? Mais sabedoria aí, se for uma perspectiva que a pessoa escolha, tá? Gente, o quarto, o que acontece aí, né? O que acontece? A gente tem um problema de formato, né? Na hora que a gente coloca aqui no quarto, a gente vai ter, não chega a ser uma machadinha, que ele vem aqui, certo? Meu Deus. Opa. Que ele vem aqui. Não chega a ser uma machadinha, nem tem como a gente corrigir, porque isso aqui tá na abertura da porta, tá? Mas a gente acaba tendo essas duas faltas aqui, ó. Acaba tendo essa falta e essa falta, tá bom? Então seria interessante a gente trazer algum elemento para corrigir essa falta aqui. Como é uma coisa muito grande, né? Como é uma falta muito larga aqui, a princípio pode ser até uma coisa, um outro tipo de iluminação aqui, trazendo aqui um trilho aqui, ó, pra gente tirar essa falta, tá bom? 15. Faltas de trabalho e amigos no quarto. Solução. Solução. Luzes, tá? Até existe uma outra cura pra gente trazer a porta pra cá, mas aqui é uma cura de Feng Shui pra fazer isso, tá? Então vou colocar aqui, opção 2, cura de Feng Shui, tá? Como ela é nossa aluna, a gente consegue passar isso pra ela depois, tá? Eu ia falar disso agora mesmo, Marcinha. As portas do corredor estão desalinhadas, né? 16. Porta de banheiro e home desalinhadas. Ou seja, aqui, essa porta no alinhamento dá no meio dessa. Tá vendo? Tá? Para isso, a gente vai precisar de uma cura de Feng Shui também, tá, gente? Importante dizer aqui, tem que ver se isso aqui é um problema realmente para essa pessoa, tá bom? Porque, ó, a gente tem porta de banheiro com porta de home. A gente não tem, tipo, porta de 2 quartos, os 2 filhos, sabe? O pai e o filho. É o banheiro e o home. Então, pode ser que não seja um problema tão grave, tá? Mas se for, a gente vai conversar, ver se eles estão tendo essa questão de bate-boca, né? Aqui a gente também tem 3 portas no ambiente pequeno. Então, também tem essa questão das portas. Pode ser que esteja rolando um bate-boca. 3 portas no hall pequeno. Também dá. Desentendimentos, tá? E a gente vai ver. Se tá rolando desentendimentos, a gente pode sim fazer aqui também a cura de Feng Shui para isso, tá? Lembra sempre de perguntar para o cliente, tá? Entender o que eles estão passando, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só pintar aqui. Eu já vou ver as perguntas, tá bom, gente? Aqui.
e aqui. Legal. Porta desalinhada, só não perder. Só uma pergunta aqui, alguém fez uma pergunta sobre a porta do home estar de frente para o banheiro, se tem algum problema. Não tem nenhum problema não, tá? E agora vamos mais um ponto aqui no quarto. Gente, o que tem? É muito sutil aqui, mas é muito importante. O que tem de errado nesse quarto aqui? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Tem uma questão muito importante aqui. Vamos ver, esperando o que tem de errado no quarto. Kátia, quando o banheiro está alinhado com o quarto de hóspedes, também não tem problema a princípio não, tá, Kátia? O banheiro tem problema ele estar voltado para dentro de um quarto, que a pessoa realmente use. Um quarto de hóspedes, no caso, não é um lugar que a pessoa vai estar lá o dia todo, todas as noites, tá bom? Então não chega a ser um problema não. Se fosse um quarto de casal, um quarto dos filhos, aí a gente trabalharia essa questão, tá? Só tem mais essa questão do quarto, que eu queria muito que alguém visse, tá? Muito bom, Bárbara. Bárbara Domingues. Falta uma mesa lateral. Muito bom. Então, mesinha de cabeceira. O que acontece? Quando ela mudou pra lá, só tinha ela. Então, ela não fez o apoio do parceiro. Solução, gente, aqui realmente não tem o que fazer. É complicado. Porque além da mesinha que falta, a gente tem uma questão aqui para essa pessoa que dorme desse lado. Vocês concordam comigo? Que rola uma seta aqui nessa pessoa? Tá? Então, além da mesinha, a gente tem uma seta invisível para a pessoa. No caso, que está sem a mesinha de cabeceira. Tá? Então, essa pessoa, ela sente que ela não tem o apoio do parceiro, que está aqui, que tem o criado mudo. Então, esse aqui não se sente apoiado pelo outro e, ao mesmo tempo, se sente muito cobrado, tá? Por quê? Porque ele tem uma seta para ele a noite toda, tá? Então, o ideal, se fosse fazer, teria que fazer um investimento mesmo e realmente cortar fora esse pedacinho de armário e colocar a mesinha de cabeceira dessa pessoa, tá? Fora isso, em termos de mesinha de cabeceira, a solução é só mudando o armário mesmo. E em relação à seta, a gente pode tirar a seta. Tirar a seta, colocar algum penduricalho, colocar uma canaleta, colocar alguma coisa que tire essa seta, abaule, né, faça com que isso não seja uma quina, e sim um arredondado aí para não ir para essa pessoa que está dormindo, tá bom? Mas se fosse eu acho que eu investiria realmente a tirar esse pedaço do armário, joga a porta para cá, vê lá com o marceneiro, se dá para realmente abrir espaço para essa pessoa entrar aqui na vida dessa pessoa e realmente ter uma relação mais equilibrada aí dessas duas pessoas, tá bom? Camila, se existir 3 portas ao longo do corredor, isso pode causar desentendimento? Elas são uma após a outra, não estão de frente para a outra. Teria que ver certinho, tá bom, Cá? Mas a princípio é um problema sim, tá? Isso causa problemas de saúde, tá bom? O fluxo intenso de energia faz com que as pessoas fiquem doentes, problemas de intestinos e meridianos centrais, tá? E as pessoas, elas acabam pensando de formas diferentes também e agindo de forma estranha, tá? Acaba dando isso também, tá? Não lembrava exatamente o que era. É isso, tá bom, Cá? Respondido aí a sua questão das 3 portas desalinhadas, precisa de cura pra isso, tá bom? Tem cura pra isso. Tem cura pra quase tudo, na verdade, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se inscrevam na maratona, sigam a gente. Daqui a pouco a gente entra de novo aqui, 7 horas da noite. Botar eu e a Bel. E a gente vai resolver aí as questões de baguate de vocês, tá bom? Então, desculpa aí não poder ficar mais aqui. Mas, semana que vem, vai estar mais tranquilo, na outra também. E a gente vai voltando aqui ao ritmo normal, tá bom? Estamos aqui na correria para trazer o melhor para vocês, tá bom?